Olá, você que nos assiste aqui. Eu e Maíra Santos, que é nutricionista, ela é Business and Nutrition Coach, também é uma coach de emagrecimento sensacional. Nós preparamos dicas poderosas para você fazer a diferença e deixar de ficar enrolando, deixar de procrastinar e aproveitar muito melhor as suas horas. Não é isso mesmo, Maíra? É isso mesmo, Celiane. Obrigada pelo convite, estar aqui falando sobre um assunto que todo mundo sempre vem atrás de mim falando como que você dá conta de tanta coisa que você faz. E eu falo, dá jeito. Tudo dá um jeito nessa vida. É A só gente você saber organizar a sua vida. É isso aí, tudo a gente dá jeito. Se você não me conhece ainda, eu sou Celiane Gonçalves, eu sou uma das idealizadoras da Nutrição Positiva, sou também a fundadora da Sociedade Brasileira de Coaching e Nutrição, sou empreendedora digital e outras coisas mais também que eu não vou ficar falando aqui. Mas o que a gente preparou é realmente algo muito poderoso para você colocar em prática a partir de agora. E o nosso tema, como é falar sobre como gerenciar melhor o tempo e deixar de procrastinar, ou seja, deixar de ficar empurrando com a barriga, aproveite o que a gente trouxe aqui para você. Maíra, por que é tão importante a gente falar sobre esse tema? Isso tem muita informação na internet já, muitas pessoas provavelmente sofrem com isso, mas por que a gente precisa estar cada vez mais ligado nesse tema, hein? Porque hoje em dia, nesse mundo muito tecnológico, tem muita coisa que faz a gente se distrair, né, Celiane? A gente perde muito tempo, muitas redes sociais, televisões, Netflix e afins, né? Televisão acaba para todo mundo. Então, hoje em dia, para você perder seu foco, você ficar em casa sem fazer nada, é muito rapidinho para isso acontecer. Então, se você tem que ter lá o foco É para você. verdade. E é isso mesmo, porque às vezes a gente fica pensando assim, ai, a cama tá tão gostosa, tá tão quentinha, né? Vou ficar mais um pouquinho. Ou então você tá vendo aquele filme, conforme você falou aí, pô, o filme tá tão legal, aí já entra o segundo episódio, e você fala assim, ah, não, eu vou assistir também, porque daqui a pouco eu faço o que eu tenho que fazer. Ou então fica ali no celular e vê uma coisa legal no Instagram e de repente vê outra e vai pro Facebook e assim o tempo vai passando e a gente não faz o que precisa ser feito. E Maíra, o que isso pode trazer de problema? Você já teve algum problema por não fazer as coisas que você precisava fazer? Não dá para mentir, não, né, Ciliane? Eu já passei por isso. Tive uma época na minha vida que eu, nossa, só procrastinava, deixava a vida passar e nada que eu fazia. Mas hoje eu sou outra pessoa, vi que eu mudei, né, completamente, né, porque eu acho que todo mundo tem uma fase, né, ali e você tem que sempre melhorar. E eu mudei, graças a Deus. Agora eu tenho muito mais tempo com a minha família, muito mais tempo eficiente no meu trabalho. Ajudo várias pessoas, graças a Deus, com o meu trabalho, e as pessoas estão dando resultado. Só o testemunho legal aqui para contar para vocês. Poxa, que bacana, Maíra. Maíra, olha só, eu até quero compartilhar também aqui algo que acontece comigo, porque nem todas as pessoas são o tempo inteiro organizadas, corretas em relação ao uso do seu tempo. E eu confesso, de vez em quando eu tenho momentos de procrastinação. Então isso é normal, gente. De vez em quando, você procrastinar, enrolar um pouquinho numa coisa aqui, outra ali, de tal forma que não prejudique o seu tempo, aquilo que é o mais importante que você precisa fazer, não tem nada de errado nisso. Porque a gente não consegue ser o tempo inteiro dedicado para uma única coisa. Então, acontecer de vez em quando, tudo bem, mas o que não pode ser é tomar a maior parte do seu tempo com esse tipo de comportamento, porque aí sim isso vai ser muito prejudicial, não só para a sua vida, para os teus resultados, para o teu trabalho. Se você é uma pessoa que quer passar num concurso, se você quer praticar uma atividade física, se relacionar melhor com a sua família, ficar mais tempo com seu filho, brincar com as crianças no final de semana, a gente realmente precisa dessa organização. Então, não que isso seja de todo prejudicial, eu de vez em quando fazer algo que eu diria que eu estou procrastinando, eu estou enrolando. De vez em quando isso é importante, sim, até para a gente dar uma descansada na mente. Mas isso não pode tomar conta do meu dia, esse não pode ser o meu principal padrão. Não é verdade? É verdade, exatamente isso, Eliane. Eu acho que o ato de fazer alguma coisa que não é tão importante para a sua vida tem que ser um momento, né? Você tira lá no seu dia uma meia hora, uns 5 minutos entre uma atividade ou outra,
mas isso não pode se tornar a sua vida, né? Você tem que tomar aquilo como um descanso para sua mente. E olha só, eu e a Maíra preparamos umas dicas incríveis para você que está ouvindo a gente aqui. Você vai poder colocar em prática imediatamente. Gente, nós trouxemos aqui o que a gente tem de melhor e que a gente faz com os nossos clientes, tanto de coaching, como os meus clientes de mentoria, dos clientes que eu presto consultoria. Então isso serve para a nossa vida e são dicas práticas, concretas, poderosas. Maíra, qual é a sua primeira dica? A minha primeira dica é ter uma tarefa grande, você tem que dividir em etapas. Porque quando você vê uma tarefa muito grande, sei lá, você escrever um TCC, vamos dizer assim. Eu não vou acabar nunca esse TCC. Então, você vai lá, divide. Não, hoje eu vou fazer introdução, amanhã eu vou fazer a primeira parte, a segunda, enfim. Só que nisso, você tem que colocar o dia que você vai começar e o dia que você vai terminar. Porque senão, no meio tempo, você só começa e nunca tem um fim. Então, você tem que colocar tudo divididinho e seguir a sua agenda, hein? Isso é super importante. Essa meta que a Maíra falou ali, a questão de seguir a agenda, você fatiar o que você tem que fazer, é como a gente trabalha com os nossos clientes no coaching. Fatia a sua meta, aquele seu objetivo, em pedaços menores, porque quando a gente vê a meta grande desse tamanho, assusta, né? Mas se você começa a dividir, você vai ver que vai se tornar muito mais fácil. Legal, Maíra. A minha dica, a segunda dica, então, é para você começar com o seu porquê. Quando você for começar o seu dia, né? A Maíra deu a primeira dica ali, dividir aquilo que você tem que fazer em pedaços menores. Agora pense no porquê você realmente precisa fazer aquilo. Porque quando você começa a pensar no porquê você precisa praticar atividade física, o porquê você precisa estudar para uma prova, um concurso, por que você precisa fazer uma tarefa dentro da sua empresa, ou por que você precisa ter uma alimentação melhor, você vai encontrar uma razão forte. Na verdade, você precisa encontrar uma razão forte por trás disso. Por que eu tenho que estudar para um concurso? Porque eu quero me tornar uma funcionária pública, eu quero ser independente, eu quero ter o meu dinheiro, eu quero conseguir me manter. Gente, isso é um porquê forte. Mas por que eu vou fazer uma alimentação balanceada? Por que eu tenho que fazer uma dieta, vamos dizer, entre aspas, né? Por que eu tenho que levar uma vida mais regrada em relação à minha alimentação? Eu quero eliminar peso, eu sei que quando eu eliminar peso, eu vou conseguir vestir as roupas que eu gosto, eu vou poder ir à praia, eu vou poder botar biquíni, eu vou poder caminhar com as minhas próprias pernas sem ficar sentindo todo aquele peso, eu vou poder entrar num ônibus. Então, existem tantas coisas que são relevantes para as pessoas que elas não se dão conta que isso é um porquê forte. E por que eu preciso eliminar peso ainda assim, né? Porque se você continua dentro desse peso e desse padrão alimentar que você está, você pode ter uma doença, uma hipercolesterolemia, fica com um risco de doença cardiovascular muito mais forte, muito mais importante, aumenta a pressão arterial e você tem também um aumento do risco de morte. Se você é uma pessoa que morre mais cedo, como é que vão ficar seus filhos? Como é que vão ficar os teus familiares? Como que vai ficar tudo aquilo que você se preparou para realizar? Tudo isso cai por terra. Então eu vejo assim que a família, os nossos filhos são um porquê muito forte. Então busque esse porquê forte, né? O passar num concurso, o você viver mais tempo para os seus filhos, para a sua família. Gente, isso é muito poderoso. Então essa é a segunda dica. Exatamente. E a terceira dica, Celiane, você tem que cumprir essas etapas, porque não adianta nada você colocar na sua mente e não cumpri-las, né? Então, se você não cumprir essas etapas, você nunca vai chegar a viver mais tempo com seus filhos, ou vai querer fazer aquela viagem que você tanto sonha. Então, essa seria a terceira dica para as pessoas aí cumprirem as etapas, porque não adianta nada, né? E eu acho que a quarta etapa, só para continuar nas dicas aí, seria que cada etapa você dê um descanso para você, dê uma recompensa bem legal para você. Então, assim, se você gosta de tomar um cafezinho, então você terminou, fez uma etapa lá, toma um cafezinho, ou, sei lá, você gosta de malhar, gosta de cozinhar, tira um tempinho, né, de 5, 30, no máximo 30 minutos para você se dar de recompensa. Assim já oxigena um pouco o seu cérebro, você já fica mais feliz,
e você já toca um pouco mais para frente aí também. Essa sua dica, Maíra, ela é realmente assim muito poderosa, porque quando a gente está muito tempo numa atividade, esse descanso é fundamental realmente para oxigenar, para você repor a sua energia. Uma pausa curta, não uma pausa longa, né? Porque realmente isso dá um gás a mais. A quinta dica é uma dica muito legal que você também vai poder fazer isso no teu dia a dia. É deixar fazer aquilo que é certo se tornar mais fácil e aquilo que você não considera o correto, o ideal, aquilo que é errado, torne isso mais difícil. Por exemplo, eu sei que para eu ter uma alimentação adequada, eu preciso comer mais frutas, verduras, salada, eu preciso praticar atividade física, tem várias coisas que eu preciso mudar no meu dia a dia. E eu preciso deixar de comer chocolate, deixar de ficar parado o tempo inteiro, eu preciso evitar bolo, tudo que é guloseima, tudo aquilo que me engorda ou que faz a minha alimentação se tornar mais prejudicial, eu preciso tornar mais difícil. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho que comer mais fruta, verdura, salada, como é que eu posso tornar isso muito mais fácil? Gente, salada, compre, já lave todas as folhas, deixe tudo cortadinho, facilite para quando chegar na hora do seu almoço, você só monta o prato e tempera. Então, tudo aquilo que você facilita já vai ajudar a melhorar, por exemplo, a sua alimentação. Se é fruta, compre várias frutas, deixe todas lavadas, já pique e porcione em vasilhas para você chegar na hora lá de comer a sua sobremesa, ao invés de comer um doce, coma a sua fruta que já está picada, lavada ou porcionada. E torne aquilo que é o incorreto ou que não é legal para você mais difícil. Por exemplo, adoro bolo, doce, chocolate, salgadinho. Eu preciso me distanciar disso tudo, então não vou comprar. Ou se eu tenho em casa, dou de presente para alguém. Esses dias eu fui numa festa e me deram um monte de docinhos. Eu gosto de doce, gente. Eu sou uma pessoa que eu curto açúcar, né? De vez em quando eu gosto. Já gostei muito mais, mas hoje eu tô me policiando mais. Aí o que eu fiz? Eu aceitei porque a pessoa insistiu demais. Depois eu falei assim, ó, Matheus, meu filho, tem que dar um jeito de distribuir isso daí. Dá lá um pouquinho pro pessoal na portaria, dá isso aí para alguém na rua, porque a gente não vai ficar com esse monte de doce dentro de casa. Então a gente tem que passar isso adiante para alguém ou você joga no lixo. Se você vê que aquilo não é saudável, olha, descarta. O chocolate, o bolo, doce, salgadinho, então é isso. Se distancie, torne longe das suas vistas, tire do armário, passe adiante, jogue fora, mas não facilite o acesso a essas coisas. Faz sentido isso, Maíra? Faz muito sentido, Celiane. É uma das dicas também muito importante, né? Porque é fazer isso mesmo. Deixar as coisas que você mais gosta mais fáceis, né? E aquilo que você, na verdade, não é que você mais gosta, né? Mas o que é mais importante para você mais fácil e aquilo que você não gosta tanto mais longe.